Alô você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui professor Gerson Pérez falando do Clube Xadrez Online em Minas. De Minas para São Paulo, Vanessa Pátaro Tavares, tudo bem? Tudo bem. Bom dia para você. Eu soube que você é uma professora que encanta os seus alunos, vira até um personagem que você faz ali uma aula muito lúdica, muito gostosa, muito animada. Você vai contar para a gente essa sua especialidade. Mas primeiro, vamos lá do comecinho. Quando é que você conheceu o xadrez? O que te despertou o interesse em aprender xadrez? Foi para a competição ou foi xadrez como professor mesmo? Eu comecei a trabalhar com xadrez quando eu entrei na Prefeitura de São Paulo, em 2009. Eu não sabia nada de xadrez e comecei a dar aula de jogos de tabuleiro. E tinha um aluno que queria aprender. Aí eu não tinha a mínima noção. Um professor que dava aula no Clube do Xadrez me ensinou algumas coisas e me convidou para dar um apoio no Clube do Xadrez. Aí eu tive que aprender e nem sabia que tinha essa gama de possibilidades, né? Xadrez competitivo, enfim, mas é uma modalidade apaixonante. Legal. Vanessa, fala aí da sua formação. É claro, para você dar uma aula de xadrez, se você tiver uma formação pedagógica mais direcionada a atividades, né, como xadrez e outras áreas ali afins, fica mais fácil. Fala da sua condição acadêmica aí. O que você já estudou para facilitar na hora de você dar uma aula de xadrez? Eu sou professora de educação física e também sou pedagoga. Quando eu entrei na prefeitura, tinha um curso de SME da DRE. Eu fiz o da DRE Pirituba. O xadrez é bem forte na DRE. São 40 mil estudantes que praticam. E eu fiz esse curso e consegui entender um pouco melhor. Mas mesmo assim, eu acho que o xadrez você tem que estudar mais. Tem que ser algo mais profundo. Você tem que se aperfeiçoar e fazer mais. Claro que você ser professor ajuda muito, sabe? Ok. Então, você fez educação física, você tem formação em pedagogia, é isso? Sim. E tem pós-graduação. Legal. Puxa, isso aqui é uma professora preparada e está ensinando xadrez. Agora, além do xadrez, o que você ensina aí? Então, é xadrez e outras atividades. O que você dá aula? Eu trabalho no bloco esportivo de um CEL aqui na prefeitura. Eu dou aula de circuito, de treinamento funcional, pilates. Eu tenho uma parte com a EMEI, que a gente faz uma parte de relaxamento. Eu trabalho com o SEI no projeto Brincar e tenho esse projeto com a MF, que é aprender o xadrez. Tá. E quando você vai dar o xadrez, qual que é esse público seu? Ali na sala de aula, quais os anos que você pega? Quantos alunos tem em sala de aula? O que o que você passa em uma aula? Fala para mim o seu perfil. Se tem uma sala exclusiva de xadrez, se você vai até a sala de aula, se o professor docente acompanha você, conta aí o seu perfil. Quando você vai dar a sua aula de xadrez semanal, como que é? Então, na verdade, um pouco de perfil. Eu percebi que eu gostava muito de ensinar o início do jogo, que essa parte eu achava muito legal e eu entendia muito bem. Então, conversando com outro professor, a gente decidiu dar algumas aulas iniciais para os terceiros e quartos anos. E eu tinha afinidade com esse público. Aí eu ofereci para a EMF esse projeto de ensinar, junto com o professor de sala, para atrair mais público para o Clube do Xadrez. Eu acabei assumindo, em 2016, o Clube do Xadrez. E aí eu vou lá na sala, normalmente é um professor de matemática, de natureza, e de português também. O professor de educação física também aderiu ao projeto. E a gente leva junto os alunos para o Clube do Xadrez. Puxa, que bacana isso. Olha, em sala de aula dá para fazer muita coisa. Eu mesmo estive
20 anos em escola, trabalhando exclusivamente com xadrez, e é um perfil diferente. A gente não vai até a sala de aula para descobrir campeões. Pode até ser, num segundo momento, que você leva esse público para fazer um treinamento extra, mas de início você vai encantar o aluno, né, para ele gostar de xadrez, para ele aprender regras e noções elementares. Eu soube que a sua aula é um pouco diferente. Você entra lá como um personagem. A Vanessa, a professora Vanessa, se transforma em quem? Então, eu criei um personagem, né? Eu sou o mestre Shifu e os alunos são os pequenos gafanhotos. Quando eu chego, eu falo, bom dia, pequenos gafanhotos. E eles já começam a gritar e ficam alvoroçados por conta dessa parte, né? E o sonho deles é fazer parte dos Cinco Furiosos, como no filme. Então, eles querem ir para o torneio, eles querem ir para a final, querem fazer parte da equipe. Então, eu conto toda essa história, eu levo meu tabuleiro, falo que é meu tabuleiro da sorte, e eu digo que eu tenho desde quando eu era pequena, e que eu nunca perdi nesse tabuleiro. Então, eles olham e querem jogar com a professora no meu tabuleiro da sorte. E quando a gente vai pro torneio, quando eu fui para a final com meu aluno, ele falou, professora, a gente precisa do seu tabuleiro da sorte. E eu levei meu tabuleiro, a gente ficou lá jogando, e acho que tem um componente psicológico, né? Ele falava assim, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir ganhar o seu tabuleiro da sorte? Que eu vou quebrar esse jejum? E eu pensava, nossa, né? Meu aluno tá muito melhor do que eu, me superou, e ele pode tudo, se ele quiser. Isso, essa postura que é bacana, assim, do professor de xadrez. Eu aqui divido os meus treinamentos em xadrez educacional, ou seja, um instrutor de xadrez. Você Falou só um tem o pouquinho. xadrez competitivo, né, para o lado do professor, então é o treinador, e tem também o xadrez competitivo jogador. Quando você vê a figura do instrutor de xadrez, que está ali em sala de aula para ajudar as outras disciplinas curriculares, é um perfil diferente. Não necessariamente você precisa ser um grande jogador. Você precisa ter uma didática muito boa. Explorar a parte cognitiva, explorar o lado comportamental. O que você tem feito que tem dado resultados? Assim? O que você olha aí na sala de aula e você vê que esse trabalho que você tem feito com xadrez e outras atividades tem dado bons frutos aí com os seus alunos. O que você percebe no desenvolvimento cognitivo deles, a parte comportamental? O que você consegue passar para a gente? Então, algumas regras do xadrez, umas condutas éticas, deixam os alunos maravilhados. Quando eu falo, ó, peça tocada, peça mexida, você tem que respeitar o seu adversário. Eles gostam desse tipo de regra. E converso muito com os professores, eles acham interessante que o xadrez ajuda muito nesse processo de alfabetização, de concentração, o silêncio para jogar, elaborar a jogada. Então, essa parte eu acho muito interessante. E quem assim não se comporta, quem não se adequa, quem não termina a lição, não pode ir para o clube do xadrez, não vai sair para aula. Então, os alunos ficam com isso na cabeça. Poxa, eu tenho que terminar, eu preciso me comportar, seguir as regras para poder participar. Eu acho que isso, assim, de não levar uma coisa assim muito séria, de você mostrar a habilidade, de você mostrar as peças, esse lance dos alunos conhecerem é muito importante. Então, começa assim, pelo peão, eles olham aquilo e ficam, professor, eu quero jogar com tudo. Então, calma, primeiro você tem que aprender a engatinhar, para depois andar, para correr. E às vezes eu deixo, sabia? Porque eles querem pegar no cavalinho, no castelinho. Eu deixo. E eles jogam daquele jeitinho, mas assim, o que eles querem fazer? O que é proposto e para poder avançar. E uma parte assim, o que eu faço quando eu chego, eu pergunto se está tudo bem, eu falo assim, hoje eu vou fazer um pequeno questionário e faço uma pergunta, que peça que pula e pode voltar? Aí quem acerta, normalmente eu dou uma recompensa, eu dou um prêmio. Eles ficam, poxa, eu dou um pirulito. Eles, não, mas eu também quero participar. Eu falo, então tá bom, agora qual que é o movimento do peão?
E o peão volta, aí se acerta também, eu dou um prêmio. Eles ficam assim, professor, hoje não tem o questionário? Lógico, você fala assim, não é só isso, mas acho que é um lance assim, de conquistá-los. Os alunos percebem que eu gosto deles e eles acabam, por tabela, gostando de mim. Que bacana isso. Olha, uma sala de aula, creio que você deva trabalhar ali com 30, 35 crianças. O que você usa de ferramenta? Por exemplo, você fez um módulo lá da prefeitura para dar as aulas. Então, o que tem de material didático? Você tem as peças, você tem, né, peça, tabuleiro, você tem relógio, você tem mural, você tem livros. O que você tem de conteúdo didático aí para trabalhar com os seus alunos? O Clube do Xadrez, ele tem 20 tabuleiros bem bonitos de machetaria. Eu tenho um tabuleiro magnético e eu imprimi todos os movimentos em branco e preto, grande, e coloquei em todas as paredes. A gente tem uma apostila de apoio organizada pela SME. Eu também uso o seu livro, Dilemas da Abertura, e uso o livro do Caldeira. Que legal, olha aí, maravilha. Bom, e o seguinte, em sala de aula, o que você percebe ali nos seus alunos? Por exemplo, você tem os meninos e as meninas. Quando nós vamos para a competição, a gente tem mais meninos, no xadrez de alto nível, mais meninos. No período que eu trabalhei xadrez escolar, mesmo sendo opcional, era meio a meio. Isso, em termos de interesse em sala de aula, você vê diferença? O menino tem mais interesse no xadrez, ou a menina, ou isso é igual? Como que são aí as suas aulas? Todo mundo se interessa? Então, no início, nos terceiros e quartos anos, 9, 10 anos, eu vejo que a adesão é igual, eles curtem, né? Depois que eles vão crescendo um pouco mais, eu percebo que os meninos acho que perdem um pouco de interesse em aprender, eles querem jogar sozinhos, eles não querem muito uma orientação, e as meninas continuam. Aqui, eu tenho bastante afinidade com as meninas, eu acho que elas curtem esse lance, não curtem eu ser o mestre Shifu, queriam que eu fosse a tigresa ou uma menina, mas não sei se é um lance de perfil, as meninas são fortes aqui também, tanto que eu tenho uma equipe que a gente chama de absoluto, a capitã é uma menina. Uau, que Tanto quando ela legal! senta, os meninos falam assim, mas não é feminina. E aí vem os meninos do lado. Sim, sim, que é absoluto, né? Bom demais. Professora, já caminhando aí para a gente encerrar, quando for possível, quando as aulas retornarem, eu gostaria muito que você encaminhasse para a gente, pode ser vídeo, pode ser fotos, algo lá na prática do seu trabalho. Quando as coisas voltarem ao normal, que a gente tiver aulas presenciais, eu achei fantástico aí o seu trabalho. A mestra Shifu, quer dizer, a professora Vanessa, lá, né, encantando os seus alunos. Deixo aí, então, uma mensagem aos nossos amigos professores desse exemplo bacana da professora Vanessa com o trabalho que ela tem feito no xadrez educacional, mostrando a arte do xadrez e todo o seu potencial. Então, considerações finais da professora Vanessa nesse mundo maravilhoso aí das 64 casas. Uma coisa, eu nunca imaginei que eu ia dar aula de xadrez, eu nunca imaginei que eu ia gostar de xadrez, e é uma coisa assim, quando eu voltei a trabalhar, eu tinha poucas possibilidades. O que tinha era o clube do xadrez e eu resolvi assumir. Então é uma coisa assim fantástica, apaixonante. E eu queria que os meus alunos tivessem esse encantamento. Quando eu vou conhecer uma turma, dar aula no primeiro dia, eu falo que quem quiser aprender vai ter todo o meu carinho e todo o meu respeito. E quem não quiser aprender, eu também vou respeitar. Mas quem tiver vontade, eu teria o maior prazer de ensinar
essa ferramenta maravilhosa, é uma coisa assim para nossa vida. Muito bom, importante isso, né? Respeitar a diversidade, respeitar o interesse dos alunos, mas você com certeza tem visto aí, eu com os outros professores, nas entrevistas que eu tenho feito, essa experiência também de sala de aula, é impressionante como os alunos realmente se encantam, se interessam pelo xadrez. Se você faz uma aula lúdica, uma aula com muitas atividades, especialmente aula prática, mesmo quando você vai passar a teoria, você deixa os jogos, eles já vão tateando, eles já vão pegando nas peças. Por exemplo, o professor passa uma coisa no mural que eles vão reproduzindo lá. Então, ao invés de ficar sentadinho ali, de bracinho cruzado, eles estão participando, aquela aprendizagem ativa. Dificilmente você não um ou outro aluno só pode dizer, eu gosto mais só futebol e tal, ou do vôlei, do basquete, não tem problema. Mas a tendência é você conseguir envolver toda a turma. Parabéns demais aí pelo seu trabalho. Quando você voltar à atividade presencial, manda aí para a gente vídeos, fotos desse seu trabalho e realmente as pessoas elas vão se interessar porque o assunto xadrez educacional, xadrez em sala de aula está muito forte. Muitas e muitas escolas têm implantado o xadrez, especialmente escolas particulares, né, porque tem mais poder aquisitivo para poder contratar o professor e os projetos de prefeitura, projetos do governo de estado, projetos do governo federal. E o xadrez, felizmente, está espalhando pelo Brasil. Sucesso aí, obrigado demais pela entrevista. Valeu! Eu que agradeço, boa sorte.